Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você tá ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast que adora coçadinha na barriga. O programa de hoje será sobre animais com deficiência ou com alguma necessidade específica. Assim como acontece com nós, humanos, muitos bichinhos já nascem com alguma necessidade diferente ou com alguma deficiência física, ou então passam a tê-la ao longo da vida, seja em decorrência de alguma doença, de algum acidente ou até mesmo da própria idade. Existem animais cegos, surdos, paraplégicos, sem um ou mais membros ou até com membros que não funcionam corretamente. Os tipos de corpos que os animais apresentam são tão diversos quanto os humanos. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de cães e gatos que vivem com alguma deficiência ou alguma limitação física, e vou falar também das deficiências que são as mais encontradas, as mais comuns nos pets, as dificuldades que as famílias desses pets enfrentam, além das adaptações que às vezes se fazem necessárias nos lares. Porém, o ponto alto do programa fica por conta dos tutores e pet ouvintes maravilhosos, super queridos, que enviaram vários depoimentos sobre a vida com esses animais que têm alguma deficiência ou alguma necessidade específica. Então, durante o programa, eu irei ler os depoimentos enviados pelos tutores, contando um pouquinho, sobre essa trajetória de ter um pet com alguma deficiência em casa. E, para fechar o programa com chave de ouro, fechar lá em cima, no máximo, a gente vai ouvir o depoimento do Francisco França, que já é convidado honorário desse podcast canino e felino. Para quem não lembra ou ainda não ouviu os programas anteriores, o Chico é meu super amigo. Ele é pai de 4 cães lindos, maravilhosos, e ele também é estudante de medicina veterinária. Chico esteve aqui no Pet Lady no Ar no episódio 7, Mitos sobre Gatos, e no episódio 15, sobre animais idosos. Outro objetivo super importante do programa de hoje é chamar a atenção para a adoção de cães e gatos que possuem alguma deficiência, alguma limitação, alguma necessidade diferente. A verdade, pessoal, é que nós vivemos em um mundo onde a beleza e a perfeição costumam ser os grandes sonhos de todo mundo, em todas as áreas da vida. Então, imagina como que isso se transporta aí para a vida de cães e gatos e outros animais que apresentam algum tipo de deficiência. Eles são sempre os últimos escolhidos numa feira de adoção. As estatísticas mais recentes mostram que a cada 100 animais adotados, apenas um apresenta alguma deficiência. Então, a gente tem abrigos que estão cheios de animais que não têm nenhum problema, nenhuma limitação física, e que também tem esses animais que precisam de uma atenção diferenciada. A adoção de pets deficientes, além de esbarrar na própria questão da rejeição, que eu tô falando, sobre o preconceito, sobre a questão de você não estar adotando um pet aí, entre 1 milhão de aspas, perfeito, também é afetada pelos custos, tanto financeiros quanto emocionais, que os cuidados especiais podem envolver numa situação dessa. Compra de fraldas, próteses, medicamentos, sessão de fisioterapia, visitas cada vez mais frequentes ao veterinário. Além disso, dependendo do caso, como a gente vai ver mais pra frente nos depoimentos, um pet com uma paralisia pode ter dificuldade de fazer xixi ou cocô sozinho, então pode precisar da assistência do tutor. Então, no caso de pets com deficiências ou pets com alguma restrição, alguma limitação, a dedicação da família ela é imprescindível para estar envolvida na vida desse pet, para fornecer qualidade de vida, bem-estar. Só que no final das contas, gente, animais deficientes merecem a mesma chance de serem felizes e amados quanto qualquer outro animal. Então, eu quero chamar a atenção para essa questão, para a gente tentar equilibrar um pouco os números aí dessa balança de adoção. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho,
Entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, Pet Ouvinte! Já quero abrir o programa com um depoimento muito importante para mim. Eu vou ler o que escreveu a Simone Faleiros, que é minha amiga e minha cliente. Olá, meu nome é Simone, falo aqui de São Paulo. Tenho 4 gatos e um deles, o Mani, é surdo. Quando descobri o problema, passei a observá-lo com mais frequência, sempre no intuito de verificar se o seu desenvolvimento estava se dando de forma normal, conforme esperado. Concluí que a surdez não o impedia de fazer nada, muito pelo contrário, ele faz tudo que os outros que escutam normalmente fazem. Brinca, mia, pede comida, adora petisco e é super carinhoso com a gente. Não precisei fazer nenhuma adaptação para ele. A única dificuldade que vejo é quando ele precisa pular. Ele sempre mede muito antes de tomar o primeiro impulso, mas mesmo demorando, ele consegue. No dia a dia, não tenho nenhum cuidado especial com ele. Apenas quando ele está dormindo, que evitamos acordá-lo porque ele se assusta muito. Ele convive muito bem com os outros gatos. Como eu disse, ele brinca e se diverte com eles. Acho importante as pessoas terem maior esclarecimento sobre os pets especiais, porque vejo que ainda rola muito preconceito. Os gatos especiais não são nada além de especiais. Esse depoimento super fofo da Simone me deu até um calorzinho no coração, porque eles foram meus clientes por muitos anos, a família da Simone, com os 4 gatinhos. E eu posso afirmar que o Mani, sendo surdo, tem uma vida absolutamente normal com os irmãozinhos que escutam. Ele faz tudo que os outros fazem, convivem bem. Não há nenhum problema de desenvolvimento ou de adaptação pelo fato de ser surdo. A única questão é que ele realmente assusta muito. Então, às vezes, eu chegava na casa da Simone, o Mani estava dormindo. Se ele percebe que alguém chegou pelo toque ou pelo movimento, ele geralmente acorda mais assustado. Mas é só. E eu também quero fazer mais um comentário importante sobre o depoimento da Simone, falando da surdez do Mani. O Mani é um gato completamente branco e com os 2 olhos azuis. A surdez hereditária é uma grande preocupação para quem tem gatos brancos, e ainda mais se uma ou ambas as íris forem de cor azul. Isso porque o que causa a surdez no gato é um gene dominante, que é o gene W, que é o que sempre vai produzir a pelagem branca e, às vezes, mas não sempre, pode produzir surdez parcial ou total também. Ou seja, se um gato branco tem os 2 olhos azuis, ele tem de 3 a 5 vezes mais probabilidade de ser surdo do que um gato que tem os 2 olhos de outra cor que não azul. As pesquisas mostram que cerca de 65 a 85% dos gatos completamente brancos e com os 2 olhos azuis são deficientes auditivos, como é o caso do Manizinho. Eu quero falar quais são as deficiências mais comuns de serem vistas nos pets. Animais amputados ou com paralisia são muito comuns de serem vistos. E isso acontece, na verdade, por motivos que são muito tristes, assim.
Ainda existem muitos atropelamentos de cães e gatos, especialmente nas cidades grandes. Isso tudo sem contar com a maldade humana, né, gente? Infelizmente, muitos casos de animais com membros amputados ou paralisados vêm de maus tratos que esses animais sofreram. Mas isso é assunto para um outro programa sobre posse responsável que já está no forno, tá, gente? E também existem aqueles casos de sequelas de doenças, de viroses, de outras condições que podem levar os pets a perderem os movimentos ou os membros. A cegueira e a surdez também são bastante comuns. Em alguns casos é algo genético, como a gente acabou de ver no caso do Mani, e outros são por doenças. E também tem a velhice, que pode levar cães e gatos a perderem a visão e a audição. Lá no final do programa, no depoimento do Chico, ele vai falar um pouco sobre isso também. O próximo depoimento é da Ana Clara. Ela é mãe de um gatinho paraplégico. Sou Ana Clara Pena, moro em Contagem, Minas Gerais, e sou mãe do Paçoca e de mais 2 gatos e 3 cães. O Paçoca é paraplégico. Ele teve uma fratura na vértebra L5 e não tem movimentos e nem sensibilidade da cintura para baixo. Em relação às dificuldades que enfrentamos, eu tenho muita dificuldade quando eu preciso dormir fora ou viajar, porque é difícil achar hotéis que aceitem pets ainda hoje. Ele não faz xixi sozinho. Então, eu preciso fazer a compressão da bexiga dele de 2 a 3 vezes por dia. Tenho sempre que levá-lo comigo quando preciso me ausentar por mais tempo. Em casa, tive que colocar aqueles portões de segurança para crianças nos acessos para a escada. Eu esvazio a bexiga dele de 2 a 3 vezes ao dia, troco as fraldas, uso pomada contra assaduras a cada troca, uso banho a seco e lenço umedecido a cada troca também, dou banho toda semana na parte da cintura para baixo e mantenho a região íntima toda tosada para facilitar a limpeza diária. Ele também ingere alimentação úmida 2 vezes por dia para evitar o ressecamento das fezes. Sobre o convívio dele com os demais animais da casa, eles convivem muito bem no geral, os cães e os gatos, mas o Paçoca é bem ciumento, quer colo e atenção toda para ele. O Paçoca é o primeiro pet com necessidades especiais que eu tenho e está sendo uma experiência maravilhosa. Eles desenvolvem uma ligação muito forte com a gente. A gratidão deles é muito nítida. Eu recomendo que todos que amam pets cuidem de pelo menos um especial na vida. Pessoal, o Paçoca é um modelo felino maravilhoso que está estampando a vitrine desse episódio. Além de lindo, o Paçoca parece que está muito feliz, não é mesmo? Adorei o depoimento da Ana, é muito, muito bonito e mostra realmente a dedicação que precisa ter para cuidar de um animal que tem alguma deficiência. Ainda seguindo o papo sobre animais paraplégicos, uma observação importante, que a Ana Clara até fez no depoimento dela, é o cuidado com a pele desses pets. Precisa haver atenção extra com a limpeza, com a troca de fraldas, além do cuidado para a cadeirinha de rodas não ferir o animal. Os pets que se arrastam também podem precisar de uma atenção redobrada porque eles podem ferir a pele dele. A pressão que o corpinho do pet faz, às vezes em alguma região do corpo, né, em alguma das patas ou no quadril também pode ser prejudicial. Então, os tutores de pets que não têm movimento nas patas traseiras têm que realmente ter uma atenção redobrada. Eu vou ler agora o depoimento da Fernanda, que tem um cachorrinho que não tem movimento nas patas traseiras. Ela fala um pouco sobre as sequelas da sinomose. A sinomose é uma doença viral altamente contagiosa que atinge os cães e uma das sequelas da sinomose é atingir o sistema neurológico dos cães. Meu nome é Fernanda de Jesus Ribeiro, moro no bairro Novo Eldorado, em Contagem, Minas Gerais. Tenho um cachorro, o Axel Rose, que tem sequela da sinomose. Quando eu o resgatei, ele ainda andava, mas começamos a tratar da babese e 15 dias depois de resgatado, ele apresentou sintomas neurológicos da sinomose. Seus membros torácicos enrijeceram. Ele não tem articulação nesses membros. As patas traseiras perderam completamente o tônus muscular. Ele usa cadeirinha de rodas que foi doada por uma amiga protetora. As dificuldades são muitas, mas a principal delas é que o Axel nem se arrasta. Aonde eu ponho, ele fica. Então, quando eu saio para trabalhar, ele fica às vezes horas sem beber água ou se alimentar, só me aguardando chegar. Não posso viajar sem ele porque é totalmente dependente de mim. Minha casa é alugada, mas ele consegue circular de cadeirinha por todo lado.
Pelo menos não precisamos fazer modificações. No depoimento da Fernanda, ouvimos que não foram feitas adaptações na casa dela, não foi necessário, mas em alguns lares pode ser que isso seja necessário, como a instalação de rampas, ou grades de segurança, ou até mesmo de um material protetor nas quinas dos móveis, né? No caso de casa que tem animal cego. Muitos pets cegos conseguem se locomover bem pela casa depois que eles já aprendem o caminho, mas ainda podem se machucar ao esbarrar nos móveis ou em algum objeto. Nesse sentido, também é indicado não mudar demais a disposição da mobília e dos objetos da casa, para que o pet tenha segurança de saber aonde que ele está e se localizar no ambiente. O próximo depoimento é da Vitória Lopes, que é mãe de uma cadelinha sem uma pata. Meu nome é Vitória, eu sou de Santos e eu tenho a Amora, uma cachorrinha que teve uma das patinhas traseiras amputadas porque foi atropelada por uma moto. Adotamos ela em setembro do ano passado, 2019, e ela já havia passado pela cirurgia há aproximadamente 20 dias. Ela basicamente já chegou bem adaptada com a falta da pata. Ela anda e corre numa boa, sobe no sofá e nas cadeiras tranquilamente. Nossas preocupações com relação à falta da pata são relacionadas principalmente ao fato dela não poder engordar muito, para não sobrecarregar a outra pata traseira. E com relação a isso, ainda estamos nos adaptando, tentando achar um equilíbrio com a alimentação dela e também tentando criar a rotina de caminhar pela rua. Ela faz as necessidades em casa, então o passeio é pelo exercício mesmo. Além disso, outra preocupação nossa é com a possibilidade de ela machucar a outra patinha, já que já aconteceu um episódio em que ela foi tentar pular na mesa da cozinha para roubar comida, terrível, e depois ficou chorando e mancando por alguns minutos. Então ficamos sempre ligados nesse sentido. Sobre adaptações em casa, não precisamos fazer nada muito diferente do que seria com um pet, entre aspas, normal. Só aquele básico, arrumar o espaço para ela fazer o xixi e o cocô, não deixar que ela suba perto das janelas, enfim, nada de muito diferente por ela ser especial. No geral, a Amora não tem grandes dificuldades, ela inclusive é bem sapeca e costumamos falar que se ela tivesse as 4 patas, nós estaríamos perdidos. Adorei o depoimento da Vitória, muito divertido, muito leve. E sobre o depoimento da Vitória, eu já quero puxar o próximo assunto, que é o assunto da posse responsável. Aqui no Pet Lady Noir, eu sempre falo com vocês da tal da posse responsável, não é mesmo? Inclusive, esse já é o tema de um dos próximos episódios. Quando a gente fala de animais com deficiência, com alguma limitação, com alguma necessidade específica, a importância da posse responsável é multiplicada assim por 10. Quando você se torna responsável pela vida, saúde e bem-estar de um pet que é paraplégico, que é cego, que é surdo, você tem que ter muita clareza da sua responsabilidade com ele. Se ele precisa de medicação, estímulo para fazer as necessidades, fisioterapia, cadeira de rodas, tudo isso, você tem que saber que deve providenciar para ele tudo que é necessário. Não só financeiramente, como emocionalmente também. Você vai precisar estar muito mais presente na vida dele. E para encerrar o programa, vamos ouvir agora o depoimento do Chico, falando sobre a adoção e a vida dele com os cães que têm deficiência. Ei, Carol, que ótimo participar do seu podcast de novo, né? Então, meu nome é Francisco França, eu sou de Belo Horizonte e, como eu costumo dizer, eu tenho apenas 4 cachorros, porque eu moro em apartamento, senão eu tinha muito mais, né? E desses 4, só a Deb, que é jovem, não tem nenhuma deficiência, nenhuma necessidade especial. Os outros 3, que são Júnior, Elô e Lineu, eles são idosos e têm um olho cada. E somente o Júnior que enxerga alguma coisa do único olho que ele tem. E a Elô também manca da pata dianteira esquerda. E olha, por incrível que pareça, dentro de casa não tem dificuldade aqui para eles. Nem sempre foi assim, né? No começo, quando eu adotei o Júnior, que foi o primeiro a vir pra cá, ele batia a cabeça na porta de vidro da varanda. E aí, pra isso, eu coloquei uma faixa amarela, tipo essas de porta de vidro mesmo, sabe? Só que na altura dele e tal. Ficou até bem bonitinho. E em poucos dias ele já se adaptou, já não batia mais a cabeça no vidro. Agora, a Elô e o Lineu, eles são completamente cegos, né? Então, quando eles vieram, eles batiam a cabeça, era em tudo.
eles demoraram um pouquinho mais para se adaptar, mas sem interferência minha, sabe? A adaptação deles mesmo. Só tive o cuidado de não ficar trocando móvel de lugar, né? E deixar a comida e a água também sempre no mesmo lugar. Em pouco tempo, em poucas semanas, assim, eles já mapearam a casa e não batem mais a cabeça. E o Linneu, inclusive, ele é muito impressionante o que ele faz. Ele gosta de ficar... os dois cantinhos preferidos dele são dos lados opostos do apartamento, que é na sala e dentro do meu armário. E aí, assim, ele sai da sala, né, contorna a mesa, vira à esquerda, vira à direita, passa pelo sofá, vira à esquerda, vira à direita de novo, aí cai no corredor. Aí ele atravessa o corredor, vai até lá no final, vira à direita, cai na porta do meu quarto. Aí ele entra no meu quarto, vira à esquerda dentro do meu quarto, depois anda mais um tiquinho, vira à esquerda de novo, aí ele cai no closet, aí ele anda mais um tiquinho, e aí ele chega dentro do armário e entra lá no cantinho. E ele faz o caminho reverso também. E agora, o mais impressionante é que ele faz isso, tipo, muito rápido, sabe? Ele não vai andando devagarzinho, encostando na parede, não, ele vai rapidão, sabe? A gente não pode subestimar a capacidade de adaptação dos animais. Agora, no passeio, é um pouquinho diferente e tal. O Júnior não, né? O Júnior, você sabe bem, você cuidou deles, né, e tal. Ele passeia sem problema. Mas agora, os dois ceguinhos, né, a Elo e o Linneu, se eu levo eles num lugar novo e tal, eles ficam meio inseguros, saem andando. E assim, às vezes eles tropeçam em algum desnível, ou então escapa, né, a pata ali quando tá perto da calçada, sai catando cavaco, cai ali na rua, tadinho, assusta, tudo mais. Então, assim, né, eles vão um pouquinho mais devagar, tem um pouco mais de cuidado. Mas agora, aqui na vizinhança, não. Na vizinhança, no caminho que eu costumo fazer sempre com eles, é impressionante. Os dois têm muita desenvoltura, eles vão nos mesmos canteiros, nos mesmos postes e tal. E eles até mantêm uma velocidade razoável. A única coisa que limita a velocidade deles é a Elo, porque, né, ela tá velhinha e manca, então ela que limita. Sobre a interação entre eles sempre interagiam com muita harmonia antes da chegada da Deb, né, os velhinhos. A Deb, que é mais nova, mais ativa, enxerga bem dos dois olhos, né? Mas eu acho que o problema maior é ela mesma, ela que é barraqueira mesmo, ela caça confusão com os outros três e tal. Mas o bom é que eles são good vibes, eles ignoram, deixam ela lá latindo sozinha e ela para. Olha, eu nunca senti preconceito ao passear com eles. Assim, é engraçado, o pessoal acha engraçado. Normalmente eu passei com eles 2 de cada vez, mas tem vezes que eu tô sem tempo, aí eu saio com os 4. Aí o pessoal acha engraçado, porque tá lá 3 cachorros velhos e os 3 sem olho, e mais a Deb, né? Aí, sim, o pessoal só pergunta, né? Não, o que é isso? Por que você tem 3 cachorros que não tem o olho e tal? E perguntam sobre como foi que a cirurgia, o porquê precisou fazer a cirurgia, essas coisas. Eu respondo tranquilamente e tal, mas preconceito não. Preconceito nunca senti. Agora, no meu caso específico, a deficiência não traz transtornos, né? Fico muito aliviado com isso aí e tal. E eles são, né, os amores da minha vida. E ó, os 3 velhinhos estão com saudade de você e você tem que vir aqui conhecer a mais nova integrante, viu, Carol? Um beijo pra você e pra todos os seus ouvintes. E lembre-se, pet ouvinte, se você tiver alguma dúvida sobre o seu gato ou seu cachorro, me procura. Me manda um e-mail em carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Mandem suas dúvidas, mandem depoimentos, me contem sobre os seus pets. Eu adoro receber fotos de pets, histórias dos bichinhos. Isso tudo alegra muito meu dia. Então podem entrar em contato comigo. Lá no meu Instagram, eu tô toda hora fazendo vídeo, fazendo live, falando de comportamento e de bem-estar, tem muita informação legal. E eu também gosto muito de interagir com seguidores. A gente faz joguinhos, quiz, tira dúvidas. Então eu tô esperando você me seguir por lá pra gente continuar esse papo, continuar aí trocando ideia.
tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo programa. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Este programa foi editado por Audi Edições.